web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Apoio Nescafé, QR Code Generator, Texop Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, camiseta feita de pet, vista essa ideia, Music Master, InfoRec, InfoAudio 9, Informa, automação de emissoras, CC Telecom, Prestexto Comunicação, MGE Broadcast, Vibração e BR Logic, a plataforma completa para sua web rádio. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados, a FUNSAI conectada com você. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados, boa tarde. Estamos chegando, 12 horas 3 minutos em São Paulo. Hoje, sábado, 16 de setembro de 2017. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. E a você também que está conectado com a gente através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis, né? Não se esqueça também que você pode mandar suas mensagens para nós através do WhatsApp. Adiciona o WhatsApp da Rádio Conectado aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de São Paulo, 987679549. Repetindo aí para você não esquecer, 987679549. Não se esqueça de curtir a nossa página também no Facebook, facebook.com/Paiaiá na Conectados. Muito obrigado também a vocês que estão aqui já na nossa live. Alexandre Nunes, Darlan Zurque, Souza Magna, João Caetano do Nascimento. Muito obrigado a todos vocês já aqui conectados com a gente. Antes de apresentar o meu convidado especial, diga-se de passagem. Mas você diz que todo convidado é especial, mas é especial mesmo, entendeu? Mas eu preciso antes dar um recadinho aqui para você. Em especial para o meu amigo João Camilo Cunha, lá em Salvador, Bahia, ele que está aniversariando hoje. Meus parabéns, felicidades, João Camilo Cunha. E um abraço aqui, meio que triste, para a família do meu amigo Darlan Zurque, o escritor Darlan Zurque, Mônica Araújo, seu Alfredo, todos lá no povoado da Melancia, em Nova Açores, Bahia, eles que estão tristes em luto pelo falecimento da dona Aurora, avó do meu amigo e escritor Darlan Zurque, ela que completaria 100 anos agora em outubro, faleceu nesta quarta-feira. Meus sentimentos, minhas condolências a todos, a vocês aí, força, infelizmente, faz parte da vida. Desejo a vocês um grande abraço. Vamos falar de que hoje? Vamos falar da paixão nacional. E para falar de futebol, eu trago aqui um convidado muito especial. Ela é jornalista da rádio Band News FM 96,9 aqui em São Paulo, editor de esportes também da própria Band News FM. Eu recebo aqui com o maior prazer nos estúdios da Rádio Conectados
Fábio França. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Carlos Silva. Tudo bem? Obrigado pelo convite, hein? Muito legal estar aqui com você. Eu que agradeço por você ter aceitado de vir aqui participar. Que isso. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu arrumar um sábado. Sabe como que é plantão em rádio e tal? Às vezes complica. Isso faz parte, não tem jeito. Nunca sai assim do jeito que a gente... Primeiro é difícil, mas... E não dá pra programar tudo assim, exatamente. De qualquer forma, eu fico muito lisonjeado pela tua presença aqui, obrigado. Né? E vamos falar um pouquinho aí de futebol, mas antes disso aqui, deixa eu falar um pouco da tua... não é programa de fofoca, mas vamos falar da tua vida pessoal. Fique à vontade, pode perguntar. Aliás, é complicado estar aqui desse lado, viu, Carlos? Eu cheguei sem ter aqui o microfone, eu já ia começar a mexer no computador, na mesa de som. É difícil, rapaz, estar desse lado aqui também. Até porque é o seguinte, você está acostumado a locutor e operador ao mesmo tempo, entendeu? E entrevistar, não ser entrevistado. Exatamente. Então, se eu for mal, me desculpe, por favor. Não, eu que peço desculpas. Ô, Fábio, me diz uma coisa. Você é jornalista esportivo, cobre futebol aí na Band News FM. Novo também. Você nunca pensou em ser jogador de futebol, cara? Jogador de futebol, não. Eu joguei bola durante alguns anos na adolescência e não era ruim, não. Mas eu jogava. Joguei no Nacional também. Você tá com quantos anos, Fábio? 36. Pô, mais novo que eu, um garoto. Não joga mais? Garotinho, não jogo. Com 17 anos eu torci meu tornozelo, eu estourei os ligamentos do tornozelo. Caramba. E aí eu precisava fazer um tratamento e tal, mas sabe como é, moleque, não faz o tratamento adequado, aí tinha um campeonato pra jogar, e aí fui jogar, e aí acabei me ferrando mais ainda. E eu nunca mais consegui jogar sem dor. Então eu deixei de lado, joguei pouco e tal, jogo pouco até hoje, mas gosto de bater uma bolinha de vez em quando. Eu jogo... Mas dói, eu jogo e dói. Para o bem do futebol, eu jogo religiosamente todos os domingos. Olha entendeu? Que beleza. Futebol não fica sem o seu talento. É uma posição ingrata, né? Goleiro, né? Entendeu? Você era goleiro? Sou goleiro, entendeu? Eu quando eu jogava futebol de salão, jogava no gol, gostava. Futebol de campo, jogava na linha, mas no salão gostava de jogar no gol. Pô, que legal. Então, já futebol de salão, quadro, eu não gosto muito, eu gosto de campo mesmo mais. Eu também prefiro. Mas você me perguntou se eu nunca quis ser jogador de futebol. Quando eu era criança, bem criança mesmo, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Sério? Adorava. Ayrton Senna é meu ídolo até hoje e sempre será. Meu maior ídolo no esporte. Você gosta de automobilismo? Adoro. Eu queria ser piloto de Fórmula 1 e aí eu descobri que precisava ter muito dinheiro para ser piloto de carro de corrida. Além do talento? Além do talento, você precisava de grana para investir no começo. Eu desisti. Não tinha. Jailson Carlos lá em Camaçari ouvindo a gente. Obrigado, Jailson. Grande abraço aí. O meu amigo Alexandre Nunes, ele jornalista, apresenta o programa Simbora todas as quarta-feiras aqui na Band News, na Rádio Conectados. E ele diz aqui, sou um ouvinte do Fábio. Que legal! E minha pergunta a ele, vou começar até a entrevista com uma pergunta dele, falou com uma pergunta bem imparcial. O Palmeiras este ano pode repetir o Flamengo de 2009, que também estava com 13 pontos do líder, e acabou sendo o campeão. Abraço, Alexandre, obrigado essa sua mensagem. Você concorda com isso? Olha, futebol, para quem analisa futebol, né, é muito mais achismo do que uma opinião embasada, fundamentada e tal, né? A gente leva em consideração tudo que aconteceu. O que vai acontecer daqui pra frente é achismo, né? A gente tem que levar em consideração o que já aconteceu até aqui. Baseado no futebol do Palmeiras apresentado desde o início do ano até agora, eu não vejo a menor possibilidade de o Palmeiras conseguir alcançar o Corinthians. De o Palmeiras tirar esses 13 pontos. A menor possibilidade. Muito menos pela diferença, muito mais pelo futebol apresentado pelo Palmeiras, né? 13 pontos em 15 rodadas, é difícil tirar? Muito difícil, mas dá. O Flamengo é uma prova, né? Aconteceu em 2009. O São Paulo também, em São Paulo em 2008. Pontos, algo assim. São Paulo em 2008 virou o turno 8 pontos atrás do Grêmio. A primeira partida do retorno era Grêmio e São Paulo no Olímpico. Todos diziam, bom, se o Grêmio ganhar, acabou o campeonato. O Grêmio ganhou. O Grêmio ganhou, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem naquele jogo, o Grêmio ganhou, abriu 11 pontos. E aí acabou o campeonato, acabou nada. O São Paulo virou, né? O São Paulo conseguiu passar. 2009 aconteceu com o Flamengo. Então a distância é relativamente, né... enfim, são 13 pontos em 15 rodadas, dava pra tirar, mas o futebol apresentado pelo Palmeiras não é de campeão, não. Não dá pra... Não dá. Vou até passar a tabela aqui, a classificação do Campeonato Brasileiro. Nós temos o Corinthians com 23ª rodada, já fechada, né? Corinthians com 50 pontos, Grêmio 43 em segundo, Santos 41, Palmeiras com 37 em quarto,
Aí vem Flamengo em quinto com 35, Cruzeiro 34, dividindo ali com o Botafogo, os mesmos 34 pontos. Vasco e Atlético Paranaense e Fluminense com 31 pontos. Em 11º, Atlético Mineiro com 30. 12º, Sport com 29. 13º, Ponte Preta com 28. Em 14º, o Avaí com 28 também. O Bahia vem logo em seguida com 27 e o Curitiba também. Vitória com 36 e com 26, né? Chapecoense 25. São Paulo, o meu São Paulo, né? Com 24 pontos, né? Depois eu vou perguntar para ele se o São Paulo cai ou não. Espero que ele diga que não, entendeu? E o Atlético de Goiás com 19 pontos. Agora aqui, vamos falar um pouquinho primeiro do líder, até para o Ibope subir, né? Então vamos falar do líder. Corinthians. Quando encerrou o primeiro turno, todo mundo dizia o Corinthians campeão. Entrega, não dá pra alcançar mais, ninguém entrega a taça. Segundo turno, 4 rodadas. O Corinthians são 3 derrotas. 3 derrotas e 1 vitória. E perdeu, inclusive, por Lanterna. Sim, em casa. Entrega a taça, Fábio? Não entrega a taça, não. Na verdade, o Corinthians em 4 jogos teve 3 derrotas e 1 vitória. E a vitória contra a Chapecoense, fora de casa, foi conquistada no último minuto, num gol meio sem querer do Jô. Ainda teve uma polêmica, não teve? No pênalti no meio ainda? E aí, e o futebol apresentado pelo Corinthians nesses últimos jogos não é bom. Na Copa Sul-Americana repetiu o futebol fraco e empatou com o Racing em casa. Eu acho que não entrega a taça pro Corinthians, não. A gente tem que ver essa rodada do fim de semana contra o Vasco da Gama em casa. Se o Corinthians não vencer, a pressão vai aumentar, até porque o próximo jogo é um clássico contra o São Paulo. Exatamente. Né? São Paulo no desespero. Pra sorte do Corinthians e dos corintianos, Grêmio e Santos, que são os principais perseguidores, os únicos 2 times que, no meu modo de ver, têm condições de tirar esse título do Corinthians, estão divididos dividindo as atenções com outras competições, né? Brasileiro e outras competições. O Santos na Libertadores, o Grêmio também na Libertadores. E nesse fim de semana, por exemplo, os 2 times vão poupar jogadores. Então a perseguição ao Corinthians fica um pouquinho prejudicada. É sorte, né? de campeão isso aí? Não sei se é sorte de campeão ou sorte por causa do calendário mal elaborado, né? Os times que chegam bem em mais de uma competição acabam prejudicados no fim da temporada. Na última rodada o Grêmio perdeu um jogo que se tivesse ganho 4 pontos a diferença, acaba um pouco a tranquilidade do Corinthians. Sem dúvida. O Grêmio poupou jogadores em pelo menos 5, 6 rodadas desse Campeonato Brasileiro, jogando com um time praticamente reserva. E perdeu muitos desses jogos. A diferença poderia ser bem melhor. Mas já foi, passou. Vamos ver daqui pra frente. Acho que a diferença do Corinthians é boa e confortável, mas o time precisa voltar a render apresentar um bom futebol. Né? A partir do momento que Grêmio e Santos voltem de vez ao Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ficar um pouquinho ressabiado aí, porque eles vão... a perseguição vai ficar um pouquinho mais complicada. Mas com o Santos e Grêmio dividindo as atenções do brasileiro com outra competição importante, a situação do Corinthians permanece confortável. Você acha que o Corinthians não vencendo aí 2 próximas partidas... complica. O Fábio Carille também já começa... Não, acho que não. Aliás, o Fábio Carille renovou ontem contrato com o Corinthians, 2 anos. 2 anos, né? Por mais 2 anos. Mas assim, venhamos e convenhamos, no futebol brasileiro técnico não tem nenhuma... Sim, contrato assinado não quer dizer absolutamente nada, né? Não quer dizer absolutamente nada. Mas demitir o Carille, independentemente do resultado que o Corinthians alcance no campeonato, sendo campeão ou não, seria de uma injustiça incrível, né? Por parte da diretoria. O trabalho do Carille é surpreendente. Ninguém esperava por um trabalho desse. Eu mesmo quebrei a cara. No início, a gente aposta, né? No início do campeonato, eu disse que o Corinthians... Não só você. Eu achava que o Corinthians não ficaria nem entre os 6 no Campeonato Brasileiro. E aí, de repente, o time começou a ganhar, e não tem mais jeito, né? É o virtual campeão. Mas, repito, são 7 pontos pro Grêmio, 9 pontos pro Santos. Os 2 times têm condições de tirar. Só que precisa focar um pouquinho no brasileiro, né? Parar de poupar tanto jogador assim. Será que precisa poupar tanto assim? Agora, fala em jogadores, aproveitando que o meu amigo Alexandre Nunes, que é palmeirense, mandou uma pergunta. O Palmeiras gastou um absurdo com contratações. Muito. Por que o time não engrena, Fábio? Na verdade é assim. Sabe aquele sujeito rico, tem dinheiro à beça,
e em vez de comprar um leite no supermercado que custa R$3, ele prefere ir na padaria mais cara do bairro e pagar 8. Né? O Palmeiras é mais ou menos assim. Quando o dinheiro entra muito fácil, você gasta e vou gastando, não é meu mesmo. A classificação do Palmeiras no campeonato, o futebol apresentado pelo Palmeiras durante essa temporada é condizente com o time do Palmeiras, mas não é condizente com a grana que o Palmeiras gastou. Exatamente. Ou seja, para mim o Palmeiras gastou muito além da conta para montar um time apenas razoável. O Palmeiras não tem uma baita seleção. O Palmeiras tem bons jogadores, mas não tem aquele time que a torcida esperava ou a torcida acreditava que tivesse e que a diretoria também acreditava que tivesse. O Palmeiras gastou muito para montar esse time que tem. Com a grana que o Palmeiras gastou, poderia ter montado um time melhor. Então eu acho que o elenco do Palmeiras é para isso mesmo. Não é para ser campeão, é para brigar ali, e se sobrasse uma chance ou outra, talvez beliscasse o título. Mas não tem muito mais time. Trouxe o Felipe Melo, que causou mais polêmica do que futebol, certamente. Felipe Melo é um bom jogador, mas nunca foi craque. Nunca foi destaque principal. Ele chamou a atenção mais jogou. Pelas declarações do que pelo futebol. E a gente já esperava por isso. Ele nunca foi o principal jogador nos times pelos quais passou. Nunca. Não é um bom jogador e só. Agora, Fábio, essa diferença aí, sempre de um tempo pra cá, tem se falado muito que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil de todos, o mundo, tem vários times que podem brigar pelo título, né? Foi pra vocês, por exemplo, inclusive pra você que é da área de todos os esportes e tudo, foi surpresa o Corinthians alcançar essa diferença assim de 10 pontos? Foi muita surpresa. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Não tem um time muito melhor do que o outro. Eu, no início do campeonato, apostava no Flamengo, que me decepcionou redondamente. Para mim, o Flamengo tem o melhor time do futebol brasileiro. Não é o melhor elenco, mas time ali, os 11 que entram em campo, para mim hoje é o melhor. Não deu liga, tanto é que mudou de técnico, né? Agora com o Cueda talvez evolua mais e pro ano que vem o Flamengo chegue forte mesmo. Então, qualquer um que se desgarrasse da maneira que o Corinthians se desgarrou, pra mim seria surpresa. Com o Corinthians mais ainda. No começo do ano, ninguém acreditava nesse time do Corinthians. Você não via nenhum destaque, assim, uma estrela, não tem. Né? Ainda hoje não tem. Se você destacar jogador por jogador, o Corinthians é um time razoável e só isso. O que eu acho é o seguinte, o futebol brasileiro é muito competitivo, é muito equilibrado, mas não é top de linha. Né? Os times são apenas razoáveis. Então o Carille, que é um cara inteligente, se mostrou muito inteligente, sacou isso. Olha, para eu vencer, eu não preciso ter posse de bola. É melhor eu não jogar, eu esperar. Fazer um gol. Fazer um gol no contra-ataque, ter menos posse de bola, ser um time organizado e deixar que os outros tentem jogar. Porque o futebol brasileiro, nenhum time do futebol brasileiro tem qualidade suficiente para ter 70% de posse de bola. Ninguém tem. E o Carille sacou isso. Bom, eles vão jogar e vão se enrolar sozinho. Ninguém vai ter qualidade suficiente para furar a minha defesa. Então o Corinthians se baseou nisso. Os times começaram a sacar o Corinthians agora no retorno. Demoraram um pouquinho para sacar. Mas pelo time que o Corinthians tem, realmente me surpreendeu que desgarrasse da maneira que desgarrou. A gente vai falar do São Paulo, mas no próximo bloco só, viu? Para deixar vocês aí, eu quero saber a opinião. Eu venho seguindo ele no Twitter, ele tem umas opiniões sobre o São Paulo, então falando no próximo bloco. Antes, deixa eu mudar aqui um pouco aqui, sair do roteiro aqui. Você é a favor, Fábio, da unificação do calendário do futebol brasileiro com o futebol europeu? Eu não sei se unificar o calendário, por exemplo, começar o Campeonato Brasileiro em agosto e terminar em maio. Não sei se precisa fazer isso. Mas eu acho que a janela deveria ser unificada, né? Mais restrito. A janela de contratações do futebol brasileiro termina um mês antes da janela de exportação. Os times são obrigados a parar de contratar num determinado dia, se não me engano, em 31 de agosto ou algo assim. Só que os times de fora têm mais um mês para contratar jogadores aqui. Então os times ficam de mão amarrada, né? Essa janela enorme no meio do Campeonato Brasileiro é ruim, né? Porque o time começa de um jeito e depois da janela ninguém sabe como é que o time vai continuar. Veja o São Paulo. O São Paulo mudou completamente a cara do time. Agora para remontar tá difícil. E você, por exemplo, como é que você vê? Hoje é difícil segurar um jogador no Brasil. Muito.
né? Hoje é difícil. Surge um jogador novo aí. E os caras querem ir, né? Querem. Você vê algum meio de segurar isso? Não. É impossível não, isso gira em torno da economia. E mais do que a economia, no imaginário do jogador, né? Bom, você tem 20 e tantos anos, 21, 22, 23 anos. Imagina você recebendo uma proposta milionária da Europa para jogar em um dos maiores times do mundo. Além da grana que você vai ganhar, da exposição que você vai ter na mídia, tem toda aquele imaginário de morar na Europa, né? Uma experiência de vida importante, cultural, né? É muita coisa que envolve isso. Eu acho que isso não vai mudar tão cedo, talvez nunca mude. Vou falar em transferência, Europa, tudo aí. Como é que você viu, Fábio, essa transferência do Neymar pro Barcelona? Do Barcelona pro PSG? Desculpa, do Barcelona pro PSG. Essa grana astronômica aí. Você vê algum motivo assim, especial que tenha convencido ele a mudar? Ele quer ser o melhor jogador do mundo. Você acha que Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Seu destaque? Eu acho que foi isso, sair da sombra do Messi. Eu acho que ele tá certo. Sim. Tem muita gente que diz, o Neymar pensou só nele, jogador de futebol é egoísta, tem que pensar primeiro no time. Não tem nada, cara. Ele ganhou tudo no Barcelona, tá na seleção brasileira. Tem potencial. Tem potencial, tem que pensar nele também. Pro Neymar, é que é difícil, eu não tenho esse dinheiro, então eu não consigo imaginar. Mas se você ganhar 1 milhão por mês e ganhar 1,5 milhão, será que vai mudar? Esse dinheiro não existe, né? Ele tá lá na conta ali. É um número. Se ele quiser sacar no banco o salário, não dá. Eu vim sacar meu salário do mês aqui, não dá, nem no banco tem dinheiro. Então pra ele não vai fazer muita diferença, né? É uma grana astronômica. Acho que o jogador de futebol não vale isso. Acho que nenhum profissional vale isso. Mas... Eu ainda acho que ele só não saiu antes do Barcelona, porque você tem no Barcelona ali Messi, Suárez e ele. Você não... Eu ainda acho o Cristiano Ronaldo mais egoísta do que o Messi. Se ele tivesse jogando ao lado do Cristiano Ronaldo, eu acho que ele já teria saído antes. Eu também acho. Até pela personalidade do Cristiano Ronaldo. Sim. O Messi teve lances que, por exemplo, o próprio jogo Barça e PSG, que o Messi deixa, ele bateu o pé, já tinha perdido um. E eu acho que aquilo ali é o quê? Tô me sentindo que eu não tô bem, não tô confiante, deixa o cara que é o melhor do jogo bater. Eu acho que com o Cristiano Ronaldo não aconteceria isso. Eu também acho. Mas eu acho, muita gente criticou o Neymar pela condução da negociação. Cara, uma negociação desse tamanho, envolvendo bilhões, óbvio que não vai acontecer da noite pro dia. E óbvio que é difícil qualquer condução. Eu acho que ele tá certo. Pra mim ele fez a escolha certa e foi pro PSG, que seja feliz lá e que ajude a seleção brasileira. 12h25 em São Paulo. A gente tá batendo um papo aqui sobre futebol, a paixão nacional, com o jornalista e editor de esportes da rádio Band News FM. Você ouve a Band News FM aqui em 96,9 em São Paulo. Falando sobre futebol, né? Deixa eu mandar um abraço aqui. Tereza Trolese, lá em Minas Gerais. Maria do Carmo, aqui em São Paulo. Muito obrigado. Maria Fonseca, lá no Paiaiá, ouvindo a gente. Norma Matos também. Lealdice Reis, lá em Dias Dávila, também ouvindo a gente. Muito obrigado a todos. Fábio, a gente vai fazer uma pausa aqui. Sim. Ouvir uma musiquinha boa também. Opa, sempre bom. Né? E a gente fala que a gente vai falar do São Paulo. Espero que a audiência suba a expectativa aí. O homem vai falar um monte de coisa do São Paulo aqui, viu? A gente volta em instantes. Segura aí, pessoal. Voltamos já com mais. Programa Paiaiá. É só na Rádio Conectados. Está de volta. Programa Paiaiá. É só na Rádio Conectados. Doze horas 34 minutos em São Paulo. Voltamos. Programa Paiaiá na Conectado. Hoje batendo um papo sobre futebol com o jornalista e editor de esportes da rádio Band News FM, Fábio Françá. Você ouviu aí? Por último, Cazuza, né? Com o Tempo Não Para. E antes, a diva Elis Regina com a música Como Nossos Pais. Boas músicas, né, Fábio? Nossa, ótimas. Adoro. Acho que adivinhei. Você gosta dessa música? Gosto muito. Parabéns, hein? Adivinhou mesmo. Olha, eu sempre adivinho, assim, entendeu? O gosto Não, demais. dos convidados.
Obrigado, Adonias Borges, lá em Nova Soura, e conectado com a gente. Emilson Ramos de Carvalho, também aqui em Bragança Paulista. Edson Lima em Itapevi. Muito obrigado, meu. Vamos falar do... Tricolor. Tricolor. Mandar um abraço também pro Barão, né? O grande São Paulino Barão, né? Jornalista pode falar o time assim? Você fala, Fábio? Olha, eu não falo porque nunca ninguém me perguntou. Aliás, eu acho uma bobagem esse negócio de jornalista esportivo não poder então vamos lá. Então eu vou recomeçar aqui. Fábio França, pra que time você torce? São Paulo. Eu sabia que tinha bom gosto, entendeu? Na rádio eu nunca falei, porque nunca ninguém me perguntou. Se me perguntar, eu falo. Eu acho uma bobagem essa história de jornalista esportivo não poder falar time de futebol e não poder ter time de futebol. É óbvio que todo mundo que trabalha com futebol, seja qual for a função, tem um time. Porque se não tivesse, não trabalharia com isso, né? Quem ama futebol tem um time de futebol. Árbitro de futebol tem time de futebol. Eu sei de vários. Sim. Mas claro, eles deixam isso de lado. Jogador de futebol... Não é só Milton Neves que revela o time dele. Jogador de futebol tem time de futebol. Porque se não tivesse, não seria jogador de futebol. Claro, com né? certeza. Técnico. Então, quer dizer, o Muricy Ramalho é São Paulino. Sim. Né? Assumido. Quando ele foi trabalhar no Internacional, ele fez corpo mole quando jogou contra o São Paulo? Óbvio que não. Ele é apaixonado também pela carreira dele. Mas é sendo a quando ele treinou o Náutico, ele não se empenhou. Óbvio que treinou. No Palmeiras a mesma coisa, né? Jogador de futebol tem time de futebol. O árbitro de futebol vai se deixar influenciar porque torce para aquele time? Claro que não. Ele está interessado em trabalhar bem. Exatamente. Eu vou colocar em dúvida, em xeque a minha credibilidade como jornalista, porque a Band News FM me paga para eu ser imparcial, né? Porque aposta também na minha credibilidade. Eu vou colocar isso em dúvida, falando bem ou mal do São Paulo, porque eu sou São Paulino? Claro que não, né? Então vamos lá, seja sincero e imparcial. O São Paulo cai ou não? Olha, eu acho que o São Paulo não cai, mas muito mais por incompetência dos outros times do que por competência do São Paulo. Se depender só do São Paulo, ou se dependesse só do São Paulo, cairia, porque o time não consegue desenvolver. Está se esforçando para isso. Mas eu também... O Dorival Júnior deu uma entrevista na sexta-feira, ontem, né? Deu uma entrevista ontem, dizendo que é muito difícil montar um time de futebol. E o torcedor acha que você, se pegar 5, 6, 7 bons jogadores, colocar dentro de campo e pôr para jogar, os caras vão render? Não vão. Ainda mais num campeonato tão disputado quanto o Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo remontou um time. A maioria dos jogadores do São Paulo que está em campo hoje tem no máximo 10 jogos com a camisa do São Paulo. O que você achou? É muito complicado. Você declarou, inclusive, no Twitter, deixa eu ver onde foi que eu anotei aqui. Eu escrevi um monte ali da diretoria, hein? Você falou o seguinte... O Leco tinha dado uma entrevista e você postou no teu Twitter o seguinte, se eu já tinha achado a demissão do Rogério uma covardia da diretoria, com a entrevista de Leco me dá certeza aí. Inclusive o britânico lá que saiu também, criticou a crítica. Diga. Mas eu quero saber o que você achou da contratação de Rogério Ceni, antes de você chegar na demissão. Eu não contrataria o Rogério Ceni nesse momento. Eu acho que ele poderia ter estudado um pouco mais, ter começado talvez num time menor ou nas categorias de base, mas é muito difícil você falar isso, né? Porque ele estudou, ele foi jogador durante 20 e tantos anos, ele sabe muito de tática, muito mais do que eu, muito mais do que você, muito mais do que muita gente, e ele se sentia preparado para isso. Então a gente dar alguma opinião a respeito disso é muito complicado. O Rogério não tinha condições. Quem sou eu para falar que o Rogério não tinha condições? O cara que tava lá 25, claro, ficou lá dentro 25. Inclusive era elogiado pelos jogadores de lá, né? Ele sabe que ele tem condições, né? Ele se sentiu pronto para exercer essa função tão difícil nesse momento. Agora, eu não contrataria. Eu talvez duvidasse que ele realmente estivesse pronto. A partir do momento que a diretoria apostou nele, muito mais num movimento populista do Leco do que por ideologia, por isso que eu não contrataria naquele instante, o Leco queria ser eleito presidente do São Paulo. É óbvio que tendo um cabo eleitoral como o Rogério ajudou muito, né? Ter um cabo eleitoral como o Rogério ajudou muito naquela oportunidade. A partir do momento que contratou e apostou, meu amigo, banca até o fim. Tem que segurar. Banca até o fim. Né? Você sabia que o cara não tinha experiência, que percalços aconteceriam, que ele teria dificuldades, mas se você apostou naquilo, banca.
Demitir o Rogério foi um ato de extrema covardia da diretoria do São Paulo. E eu escrevi isso no dia da entrevista coletiva pós-demissão. Sim. O Leco disse nessa entrevista que a diretoria do São Paulo fez o papel dela, deu plenas condições para o Rogério, infelizmente não virou o trabalho. Que mentira deslavada! A diretoria do São Paulo desmontou do que o falou time. O Michael Pio lá, não foi? Completamente o contrário. Ele tem razão também. A diretoria do São Paulo desmontou completamente o time. Planejamento mal feito, não só dessa diretoria, verdade seja dita, Claro. né? Justiça seja feita, das anteriores também. A cartolagem brasileira, Exatamente. na verdade, né? Então, a entrevista, ele teria que assumir a culpa dele. Teria que assumir a culpa da diretoria também. Olha, infelizmente o trabalho não vem sendo bem feito, realmente tivemos algumas dificuldades na manutenção de jogadores, alguns pediram para sair, não conseguimos manter outros, estamos reformulando o time, a culpa não foi só do Rogério, mas precisava haver uma mudança. Assume a responsabilidade e não assumiu. Diz que a diretoria deu plenas condições para o Rogério. Tanto não deu que trocou e veio o Dorival e a campanha é basicamente a mesma. O que você achou da declaração de Muricy, por exemplo, se prestando a ajudar o São Paulo de alguma forma? O Muricy é São Paulino, né? Eu não acho isso muito profissional, mas no momento atual do São Paulo, eu acho que vale tudo, vale tentar qualquer coisa. Eu vi com bons olhos a intenção do Muricy, e acho que até no ano que vem talvez ele pinte aí com alguma função realmente oficial no São Paulo. É mais um né? ato de paixão, É. né? E um cara que torce pro time não vai fazer mal ao time. Isso, Né? claro. Como o Rogério não faria. E eu não tenho a menor dúvida de que se o Rogério estivesse hoje ainda à frente do time, o time não estaria numa situação pior. Eu também acho que não. Eu acho que continuaria ali no... Não estaria. Já são o quê? 11 rodadas na zona de rebaixamento, né? Para um time, por exemplo, do patamar do São Paulo, isso pesa muito psicológico, pesa, né, Fábio? porque um time como o São Paulo não está acostumado a viver isso, né? Um time como São Paulo, Corinthians, Flamengo, os grandes times do futebol brasileiro estão acostumados a lutar lá em cima. Quando se vê nessa situação, fica meio sem saber o que fazer. É diferente de um time que, ano após ano, luta para não cair, né? Tem times que entram no campeonato que sabem que vão disputar a permanência na primeira divisão. Então, já psicologicamente entram preparados para isso. Os times grandes, não. Então, quando um time grande se vê nessa situação, fica meio sem saber o que fazer, acuado, né? Então, a situação complica ainda mais. Perde pontos em jogos que... Esse último jogo contra a Ponte Preta, o São Paulo não poderia ter entregado o empate de jeito nenhum. E a torcida jeito tá nenhum. indo lá, né? Tá... 50 mil torcedores no estádio, vencendo por 2-0. Por mais que tenha perdido o Gisley expulso e a Ponte diminuído numa cobrança de pênaltis. Não pode sofrer o empate. Não pode. E quase toma virada. Quase toma virada. Agora, você acha... O que é que você acha, por exemplo, desse tipo de reunião que teve aí essa semana com membros de torcida organizada, Fábio? Eu não gosto. Pior seria se fosse só com torcedores organizados, como aventou-se a possibilidade, né? No início, quando surgiu a notícia, as torcidas organizadas vão até o CT se reunir com jogadores, dirigentes e comissão técnica. Eu desci a lenha no programa, no Band News na área. Eu ouvi. Né? Eu falei que era amadorismo total, que era varziano. E era mesmo. Pô, por que ele tem... Eu, torcedor comum do São Paulo, os milhões de torcedores comuns do São Paulo, se ligassem pro Leco, eu quero uma reunião com o Dorival, com você, vamos? Óbvio que ele ia dizer não. Por que o torcedor organizado tem essa prerrogativa, né? Por isso que eu era contra. Na verdade, a pergunta que eu faço é, o que membros da torcida organizada podem contribuir? Então, nada, vai lá pressionar ainda mais. Aí mudou um pouquinho a situação, né? Foram alguns torcedores organizados, alguns torcedores donos de cativa, alguns sócios torcedores. Não sei como foi feita essa seleção, tudo muito obscuro. Melhorou um pouquinho a situação, embora eu ainda fosse contra. E depois piorou de novo, porque a reunião foi feita com 20, 30 torcedores e a diretoria não deu sequer uma explicação e nem comunicou para os milhões e milhões de São Paulinos o que aconteceu nessa reunião. Desses 4 aí, né, nós temos na zona de rebaixamento Atlético, Goianiense com 19 pontos. Esse já era, Fábio? Já. Tem 3 vagas aí para brigar entre São Paulo, Chapecoense, Vitória, Curitiba. Eu acho que do esporte para baixo todo mundo corre risco. Agora sim, o São Paulo tem 4 jogos agora. Eu acho que esse mês é decisivo pro São Paulo. Sim. Porque já perdeu pontos com a Ponte Preta. Então os próximos jogos do São Paulo são amanhã, Vitória e São Paulo, lá em Salvador. Depois tem um clássico contra o Corinthians. Pega o Sport também em casa.
e o Atlético Mineiro. Eu acho que é decisivo. É decisivo, porque o jogo contra o Vitória é um confronto direto, precisa vencer mesmo fora de casa. O São Paulo tem uma vitória só fora de casa, que foi aquela contra o Botafogo épica, né? Todo mundo achou que ali... vai ser arrancada. E não foi arrancada nenhuma. Eu também achei. De lá pra cá, acho que o São Paulo ganhou um jogo. Ganhou do Cruzeiro. Mas enfim, tem que ganhar do Vitória fora de casa, um confronto direto. O clássico contra o Corinthians, obviamente não é um confronto direto, mas é um clássico. Vencendo um clássico, vencendo o líder do campeonato, certamente dá uma revigorada. Grande rival, né? Dá uma revigorada. E o Sport, que pra mim, depois dessa sequência de derrotas, se não abrir o olho, vai começar a brigar lá embaixo também. Tem 29 pontos, se não me engano, o Sport. Passa a ser um confronto direto também. Então, são 3 jogos importantíssimos aí pro São Paulo. Nós 12 horas e 45 minutos, nós temos um quadro aqui também nesse programa chamado Cultura Conectada. O escritor Darlan Zurk sempre dá uma pincelada sobre alguma coisa. E chegou a hora, a gente vai ver hoje o que é que ele traz pra gente aí no Cultura Conectada. Fala, mestre! Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiana Conectados. A coluna de hoje faz uma breve análise do hino nacional brasileiro. Apesar de nem todos concordarem, eu o considero uma linda criação, uma verdadeira obra-prima. A melodia é de Francisco Manuel da Silva e foi composta em 1831 com letra original de Ovídio Saraiva de Carvalho. O curioso é que a primeira versão era contra Dom Pedro I. Com a proclamação da República em 1889, resolveu-se trocar a letra e reformar alguns trechos da parte instrumental. Em 1909, um concurso para a mudança dos versos foi vencido por Joaquim Osório Duque Estrada. Portanto, o formato atual do hino foi concluído nessa época, embora a sua oficialização tenha sido feita na véspera do centenário da independência, em 6 de setembro de 2022. A propósito, minha última avó viva, Aurora Cruz, nasceu antes disso, em 1917, mas faleceu quarta-feira passada, quase 100 anos. Que ela descanse em paz. Apesar da discutível beleza do hino, uma questão é quase unanimidade. A letra não é de fácil entendimento. E 3 fatores contribuem para que ela pareça complicada. Primeiro, os versos não estão na ordem direta, ou seja, a ordem direta é sujeito, verbo, predicado. Ocorre de alguma frase começar até por um verbo. Segundo, aparecem palavras pouco conhecidas entre os brasileiros de hoje. E terceiro, é usada a segunda pessoa do singular, tu. A primeira estrofe, ou primeiro bloco de versos, já dá uma ideia. A ordem direta é: as margens plácidas do Ipiranga ouviram de um povo heróico o brado retumbante. Aqui, a letra faz referência ao grito de independência de Dom Pedro I ao lado do rio Ipiranga, em 1822. Curiosamente, a Rádio Conectados, da FUNSAI, também fica próxima das margens do Ipiranga e no bairro do mesmo nome, onde se encontra o Parque da Independência e o próprio Museu do Ipiranga. Gigante pela própria natureza, desvelas forte imagem do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Gigante ou não, subdesenvolvido em desenvolvimento, o fato é que o hino, assim como qualquer texto, usa um formato que passa por algum estranhamento depois de um século. É normal, cabe a nós fazermos um esforço para entendê-lo. E, com a internet, quase nada é difícil. Segundo Machado de Assis, difícil é viver. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Sim, voltamos depois de ouvir aí uma bela aula cultural aí sobre o hino nacional. Gosta do hino nacional, Fábio? Eu acho belíssimo. Sabe cantar todos? Sei, eu acho belíssimo. Eu não, confesso que eu gosto muito mais da melodia do que da letra. Eu acho a melodia do hino belíssima.
Você deve achar, como é um fã de automobilismo, o hino alemão também bonito de tanto ouvir. Gosto também Não é da verdade? Alemanha, da Itália, da França. Quem não lembra, né? Das vezes que Schumacher ganhava, todo mundo ficava ali, ouvia ali, era Muito obrigado legal. a ouvir. Todos Aliás, os legal domingos. também essa trilha, é Nirvana, não é? Que você tem de BG aí? Sim. A muito gente legal. dá uma diversificada. Já que eu digo sempre o seguinte, a cultura ela não é regional, ela não é, acho que a cultura é universal, então você pode juntar É todos. muito legal essa música. Exatamente. 12 horas e 50 minutos em São Paulo. Meu amigo Tarcísio Silva, também lá em Salvador, dizendo aqui, bela entrevista aqui do meu amigo Fábio França, Edson Lima também, muito obrigado a você conectado com a gente. Deixa eu tocar no assunto Copa do Mundo aqui, Fábio. Quais as suas expectativas aí pra Copa? E, antes disso, o que é que você achou também do Camarões, cara, fora da Copa, e desde 86 que não ficava, Pois né? é, né? Mas o futebol de Camarões tem entrado num processo de declínio, desde que surgiu muito bem na Copa de 90, lembra? Naquela estreia, ganhando a Argentina por 1-0, né? Em 94 não foi tão bem, caiu no grupo do Brasil, mas sempre marcava ali presença, né? Nas Copas Africanas. Sempre tá. Sempre entre os grandes. Mas entrou num processo de declínio. É difícil, né, para esses países que exportam jogadores muito mais cedo do que o Brasil, inclusive, não tem um campeonato interno forte, né, sofrem economicamente. Eu acho que é meio cíclico, eu acho normal. Você- É triste, mas é normal. Você estará na Rússia o ano que vem? Ou... Provavelmente. Provavelmente. A Band News FM vai transmitir a Copa do Mundo, né? O Grupo Bandeirantes de Rádio já adquiriu os direitos da transmissão da Copa do Mundo e provavelmente estarei por lá. Eu vou te dar uma camisa do Paiaiá Futebol Clube, Opa, que é muito pra obrigado. você colocar lá no estádio, lá na Rússia, lá Vou levar, rapaz. o ano que vem. Lá. Tá dando microfonia aí, não sei se é o celular, alguma coisa aí. Parou. Agora sim. Não parou. Doze horas e 51 minutos. Probleminha técnico aqui de microfonia que a gente já vai corrigir aqui e continuar o programa aí. E qual a tua expectativa, Fábio, para a Copa de 2020, para a seleção brasileira na Copa de 2018? Depois que o Tite assumiu a seleção brasileira, a mudança foi brusca, né? Foi brusca. E eu acho que o Brasil tem tudo para, se não conseguir o título, fazer uma bela campanha. É um dos principais favoritos, entra como um dos principais favoritos, sem dúvida alguma. Aquele negócio de que a geração brasileira não é tão boa, é uma geração perdida e tal, isso é conversa, é balela. Qual seleção no mundo tem os jogadores que tem a seleção brasileira? Qual? Neymar, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, né? Muitos Sempre goleiros surge, aí com né? condições, né? Daniel Alves ainda jogando em alto nível, zagueiros jogando em alto nível, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, são bons jogadores. O Brasil, eu tenho uma boa expectativa de luta por título. Eu ainda acho que o Brasil, por exemplo, dos grandes zagueiros, escolher dois a dedo e colocar lá, eu acho que joga bem. Joga. São todos assim em alto nível, Tem né? grandes jogadores, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva, Jeromel jogando aqui, o Gil, que agora está na China, né? Sim. São pelo menos uns 6, 7, 8 zagueiros ali com condições de irem à Copa. O Tite fez uma convocação ontem, né? Fez. Para os jogos contra o Chile, né? E a Bolívia, né? Foi. E- Bolívia lá em La Paz no dia 5 e Chile no Allianz Parque no dia 10. Perfeito, Ele convocou Alisson, Cássio e Ederson, do Manchester City como os goleiros. Você levaria o Vanderlei do Santos? Levaria. Eu apostava na convocação do Vanderlei. Eu acho que a não convocação do Vanderlei, nem sequer para um teste, foi o principal erro do Tite até aqui no comando da seleção brasileira. Óbvio que é opção, né? Principalmente no gol, né? Cargo de confiança e Já tal. trabalhou. Mas o Tite testou até o Muralha já. Poxa, ele convocou o Muralha e não convoca o Vanderlei. O Vanderlei é o melhor goleiro do Brasil hoje em atividade. Eu até acho assim que dos goleiros aí, o Cássio, eu não tenho muita. Não acho um goleiro de seleção, assim, não vejo assim com esse patamar de estar na seleção, principalmente de estar entre os. Que já estamos próximos de uma convocação Sim, para a Copa do claro. Mundo. Essa é a aí. última convocação oficial antes da Copa, né? São amistosos daqui até lá. Na verdade, não é hora nem muito mais de testar, né? Pois é.
Já é de ter uma base ali bem definida para a seleção. Mas é difícil você contestar o trabalho do Tite, né? O trabalho é absolutamente fantástico. Tirou o Brasil ali da 6ª posição. Quando ele assumiu, o Brasil não estava nem entre os classificados. E conseguiu a classificação de maneira antecipada. Eu acho que é impossível questionar alguma coisa em relação ao trabalho dele. Eu não sei porque que tá dando essa microfonia aqui. Deixa eu chamar aqui meu amigo Google Oliveira para entrar aqui também nos estúdios para ver uma falha técnica aqui com essa microfonia. São 12 horas e 55 minutos. Pronto, tá corrigido aqui. Resolvem pra gente sempre. Eles resolvem sempre, né? Exatamente. Ô, Fábio, vamos lá. Diego do Flamengo. O meia, não tem demonstrado futebol que poderia levar qualquer jogador à seleção brasileira. Eu não entendi essa convocação, mas enfim, se vai testar, testa, né? O Fred aí, que todo mundo ficou achando que era o Fred o Fred é o volante, né? O Fred é o volante que foi convocado, inclusive, pelo Dunga, teve problema com doping, foi afastado, né? Sim. Tomou uma medicação ali que não poderia ter tomado. É meio injusto falar ou opinar a respeito do Fred, porque quem acompanha muito o Shakhtar, né? Pouca gente. Não dá pra ver. Das novidades aí, nós tivemos o Danilo, né? Do Manchester City. Arthur do Grêmio, né? Arthur é bom jogador, hein, cara? Talvez tenha sido uma... Mas é hora de estrear, o Fábio? Então, pois é meio complicado isso, porque assim, na prática, esses 2 últimos jogos não valem nada, né? A seleção brasileira já é a primeira colocada, já está classificada, então, teoricamente, esses jogos valem para o Tite observar. Não sei se eu testaria nesse momento ou se fecharia o grupo. É sempre muito complicado falar de fora, mas o Tite sentiu que é momento, então que se for para testar, que teste quem realmente tem condições. O Arthur é um deles. Tem futebol, né? Para isso, né? Bom, Fábio, o tempo acabou. Eu termino o programa até feliz por você falar que o São Paulo não vai cair. Eu acho que não vai. Entendeu? Então a gente vai ficar na torcida. Eu gostaria de agradecer, cara, a tua presença, assim, de coração. Foi muito bom mesmo. Desculpa por não ter vindo antes, não deu mesmo. Não iria faltar oportunidade. disso temos certeza. Obrigado mesmo, Fábio. Passa aí por vídeo onde te ouve aí. Rádio Band News FM, que beleza, hein? Band News na área, das 9 às 10 da noite na Band News FM. Muito obrigado pelo espaço, hein? Band News FM em São Paulo, 96,9. Vou falar rapidinho aqui, porque você abriu a oportunidade, a gente tem que aproveitar, né? Claro. Band News FM em São Paulo, 96,9, mas é uma rede nacional de notícias, hein? Então você que nos escuta também fora de São Paulo, saiba que tem Band News FM na sua cidade, por exemplo, em Salvador, 99,1, tá? Em Salvador, em Fortaleza, 101,7, em Brasília, 90,5, Vitória, no Espírito Santo, 90,1, em BH 89,5, João Pessoa na Paraíba 103,3, em Curitiba 93,3, no Rio de Janeiro 90,3, em Porto Alegre 99,3 e a rede está crescendo, vem novidade por aí. Obrigado, viu, Fábio? Eu que agradeço. Um abraço lá pro nosso torcedor do Atlético de Alagoinhas, Boechat. Ele vou dar um presentinho que você me entregou também. Isso, e ele precisa vir aqui também no nosso programa, né? Muito legal. Obrigado, viu, Fábio? Valeu, Carlos Silvio. A todos vocês que estiveram conectados com a gente até agora, não se esqueça que amanhã às 19 horas tem a reprise desse programa. Bom final de semana a todos. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Tchau, tchau, um abraço. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio.